Olá pessoal, nessa aula da unidade 4 nós vamos estudar sobre congruências. Então nós vamos ver, aspectos e propriedades da congruência e estudar também o pequeno teorema de Fermat. Começando por congruência, seja A e B dois números pertencentes ao conjunto dos inteiros e M um número inteiro positivo, diz-se que A é congruente a B módulo M, denotado desta forma, se e somente se M dividir A menos B. Okay? Então, esta é a propriedade para que nós tenhamos a congruência. Vamos verificar alguns exemplos. Podemos dizer, então, que 3 é congruente a 24 mod 7. Podemos dizer que isso é verdade, pois 7 divide 3 menos 24, certo? Então, como isso é verdade, 3 é congruente a 24 mod 7. Vamos verificar mais um exemplo. Menos 31 é congruente a 11 mod 6, pois 11 divide menos 31 menos 11. Ok? Então essa é a propriedade para que nós afirmemos que A é congruente a B mod M. Uma outra definição que nós podemos perceber da congruência é essa. Seja A e B dois números pertencentes ao conjunto dos inteiros e M um número inteiro positivo, A é congruente a B módulo M se e somente se A e B deixam o mesmo resto quando divididos por M. Então essa é uma consequência da propriedade anterior. Okay? Então, se nós formos verificar os exemplos anteriores, nós vamos ver que essa propriedade é satisfeita. Né? No exemplo anterior, nós afirmamos que 3 é congruente a 24 mod 7. Certo? Então, quando nós dividirmos 3 por 7, obviamente dá 0 e resta 3. Então, esse cara restou 3. E quando nós dividirmos 24 por 7, dá 3 e resta 3. Então, como A e B, ao serem divididos por 7, restou o mesmo resto, aqui no caso 3, eles são congruentes, mod 7. A mesma coisa aconteceria para o nosso segundo exemplo. Então, no nosso segundo exemplo, nós tínhamos que menos 31 era congruente a 11 mod 6. Então, ao dividir menos 31 por 6, nós temos menos 6 e resta 5. Ao dividirmos 11 por 6, temos 1 e resta 5. Então, como o menos 31 e o 11, ao serem divididos por m, ou seja, por 6, deixaram o mesmo resto, então nós podemos afirmar que eles são congruentes módulo 6. Okay? Então essa é uma consequência da propriedade anterior. Nesse sentido, sejam A, B, C e D números inteiros e M um número inteiro positivo, nós temos as seguintes propriedades. A é congruente a A mod M. Claro, né, o A, como é o mesmo número, ao ser dividido por M, ele sempre deixará o mesmo resto.
Então o número é sempre congruente a ele mesmo, módulo M. Próxima propriedade, se A é congruente a B módulo M, então B é congruente a A módulo M. Okay? Então, como não interessando a ordem, eles deixam o mesmo resto, então eles são congruentes entre si. Próxima propriedade, se A é congruente a B módulo M, e se B é congruente a C módulo M, então A é também congruente a C módulo M. E aqui também, pela característica do mesmo resto, nós podemos chegar a essa conclusão da propriedade. Próxima propriedade, se A é congruente a B módulo M, e se N divide M, sendo N maior que zero, então A é congruente a B módulo N. Então aqui, só como exemplo, vamos afirmar aqui que, naquele nosso exemplo anterior, 24 é congruente a 3 mod, vamos pegar o mod, não, porque o mod 7 nós não vamos ter uma outra divisão. Vamos pegar o segundo exemplo. Menos 31 era congruente a 11 mod 6, certo? Então, nós podemos afirmar, como 3 divide 6, nós podemos afirmar que o menos 31 é congruente a 11 mod 3. Okay? Nesse caso, nós podemos verificar, ao dividir o menos 31 e 11, pelo mesmo resto, por exemplo. Então, ao dividir, ou a diferença entre eles, né? Mas vamos dividir. Então, ao dividir o menos 31 por 3, nós temos aqui o menos 11. Né? Menos 11 resta 2. E ao dividir o 11 por 3, nós temos 3 e resta 2. Então, como eles restaram, ao ser dividido por 3, restaram, né, 2, então eles são congruentes também, módulo 3, demonstrando a partir de um exemplo que essa propriedade também é verdadeira. Mais uma propriedade, se A é congruente a B módulo M, e se C é maior que zero, então A é congruente a vezes C é congruente a B vezes C mod MC. Tá? Então, se nós multiplicarmos todos os números por uma constante, a propriedade da congruência continua sendo verdadeira. Vamos demonstrar isso a partir daquele nosso exemplo. 3 é congruente a 24 mod 7. Então, a título de exemplo, vamos multiplicar, considerar que o nosso C é igual a 2. Multiplicando todo mundo por 2, nós podemos afirmar que 6 é congruente a 48 mod 14. Ao afirmar isso, nós estamos dizendo que 6 e 48, ao serem dividido por 24, restarão o mesmo resto. E de fato restarão. 6 por 14 dá 0 e resta 6. 48 por 14 dá 3 e resta 6. Ok? Então a propriedade, ao multiplicar uma constante, todos os números por uma constante, a propriedade da congruência continua sendo verdadeira. Mais uma propriedade, se A é congruente a B mod M e C é congruente a D mod M, então A mais C é congruente a B mais D mod M. E A vezes C é congruente a B vezes D mod M. Okay? Então nós podemos pegar, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo para variar. 15 é congruente a 1 mod 2. E também 7 outro aqui.
28 é congruente a 3 mod 5, ok? Bom, essas duas congruências são válidas, então nós podemos afirmar que ao somar... não, tá errado. Tem que ser o mesmo M. Na propriedade tem que ser o mesmo M. Então, vamos fazer aqui mod 5 também. Vamos mudar aqui. Por exemplo, 17 é congruente a 2 mod 5. Tá, agora sim, é o mesmo M, as congruências são verdadeiras, então ao somar nós podemos afirmar que 45, né, ao somar 17 mais 28, 45 é congruente a 5 mod 5. Ok? 45 é congruente a 5 mod 5. Então, ao dividir o 45 e o 5 por 5, eles restarão o mesmo resto, que no caso seria 0. Bom, assim como a soma dos valores A e B mantém a congruência mod M e a multiplicação dos valores A e B por uma constante mantém a propriedade da congruência mod M, né, a exponenciação de A e B por uma constante, que nós estamos chamando de N, também mantém a propriedade da congruência. Ou seja, se A é congruente a B mod M, então A na N é congruente a B na N mod M. Para exemplificar, temos que 9 é congruente a 4 mod 5. Ok? Essa congruência é verdadeira. Então, nós podemos afirmar que 9 ao quadrado é congruente a 4 ao quadrado mod 5. Ou seja, 81 é congruente a 16 mod 5. Certo? No caso, 81 e 16, quando divididos por 5, deixarão o mesmo resto, que no caso seria 1. Bom, ainda sobre a congruência, nós temos o inverso de um inteiro. Então, seja A um número inteiro, chama-se inverso de A módulo M, um inteiro A na menos 1, tal que A multiplicado por A na menos 1 é congruente a 1 mod M. Então, considerando A igual a 8, por exemplo, e M igual a 7, quem seria um possível A na menos 1 que satisfaça essa propriedade? Ou seja, 8 vezes A na menos 1 tem que ser congruente a 1 mod 7. Então, percebam que para A na menos 1 aqui, nós poderíamos ter o próprio 1, né? Poderíamos ter, por exemplo, o 15. Vamos demonstrar o 15. Então, 8 vezes 15 é congruente a 1 mod 7. Por quê? Ao multiplicarmos 8 vezes 15, 120. 120 é congruente a 1 mod 7. Ao dividirmos 120 por 7, nós teríamos 120 por 7, vou dividir bem aqui, tá? 120 por 7, nós teríamos 17 e resta 1. Né? Ao dividirmos 1 por 7, nós teríamos 0, também restava 1, resta o mesmo, como ia também restar 1, então esses números são congruentes, satisfazendo a propriedade. Então, o inverso de 8 mod 7 poderia ser, por exemplo, o 15, assim como poderia ser 1, e temos aí outros números também que satisfaz essa propriedade. Ainda sobre as congruências, né, nós temos aí o teorema, um teorema muito conhecido, que é o teorema de Fermat. Seja P um número primo e A um número inteiro,
Se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 mod P. Tá? Vamos verificar aqui alguns exemplos a partir desta propriedade. Então, se nós considerarmos o A, por exemplo, igual a 3 e o P igual a 7, P é primo, certo? 7 é um número primo. E certamente P não divide A, ou seja, 7 não divide 3. Então, como 7 não divide 3, nós podemos dizer que, já colocar aqui, 3 elevado a 7 menos 1 é congruente a 1 mod 7. Ou seja, 3 na sexta é congruente a 1 mod 7. Tá? 3 na sexta é 729. Já tinha calculado previamente aqui. Opa, 729. Então, isso aqui é congruente a 1 mod 7. Tá? Então, se nós dividirmos 729 por 7, nós vamos ver que o resto vai ser igual a 1. Tá? E 1 por 7, o resto também é igual a 1. Resta o mesmo resto. Então, a congruência é verdadeira. Então, toda vez que P for primo e P não divide A, esta propriedade, pelo Teorema de Fermat, é verdadeira. Tá? Uma consequência do Teorema de Fermat é essa aqui. Seja P um número primo e A pertencente aos inteiros, então A na P é congruente a A mod N. Então, no mesmo exemplo, considerando A igual a 3 e M igual a 7, então 3 elevado a 7 é congruente a 3 mod 7. Tá? Essa é uma consequência. Então, a partir do pequeno teorema de Fermat, seja esta propriedade ou a anterior, qual a importância dele? Que a partir desse teorema, nós podemos construir um teste de primalidade, ou seja, a partir dele, nós podemos verificar se um determinado número é primo. Tá? Então, isso daí é uma das grandes aplicações deste teorema. Ok, senhores? Então, sobre congruência é isso. Nós vimos diversas propriedades de teoria dos números. Congruência é um assunto muito utilizado em algoritmos que vocês vão implementar lá na lista de exercícios, como, por exemplo, o algoritmo RSA, o algoritmo de criptografia. Então, façam uso dessas propriedades da congruência para implementar o que se pede lá na lista da melhor forma. Na aula que vem, nós iremos ver o nosso último assunto da unidade 4, que são as nossas funções especiais, aí, algumas funções aritméticas. Até lá!